Vamos lá, meus amores! Trocamos o mês de agosto acabou, foi embora. Nós já estamos no mês de setembro. Hoje é dia 1º de setembro, que é o mês 9, ó. Vamos contar na mãozinha, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ó, mês 9 do ano de 2020. Ontem foi segunda-feira, segundo dia da semana, hoje já é terça-feira, terceiro dia da semana. Vamos continuar falando sobre a letrinha X. Só que hoje a tia Fabíola não vai colocar musiquinha, tá bom? Hoje a tia Fabíola vai colocar palavrinhas para leitura. Olha lá as palavrinhas para leitura. Tia Fabíola também tá colocando com letrinha de mão, porque a letrinha X é uma letrinha difícil, muito aluno se confunde na hora de fazer. Então eu tô colocando com letrinha de mão, principalmente para vocês visualizarem o minúsculo, tá? Olha lá, ele começa da linha, ele não começa lá de cima, ele tem que começar da linha, sobe o morro, vai descer, faz uma letrinha C ao contrário, volta até a metade, faz outra letrinha C, como se fosse uma letrinha C, né? Do outro lado, um juntinho do outro, para formar a letrinha X. Então, presta bastante atenção. Quero que vocês escrevam essas palavrinhas, são 6 palavrinhas. Quero que vocês escrevam na lousinha de vocês ou no caderninho de vocês. Escreveu, vai gravar um áudio fazendo a leitura dessas 6 palavras mega, hiper, super, blaster fáceis, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as frases. Só que semana passada nós falamos bastante sobre frases exclamativas. Eu fiquei encantada de ver a entonação de vocês na hora de falarem as frases exclamativas. Olha, só da tia Fabíola já explicar, mudou completamente a entonação de vocês. Tava assim, nota 1 milhão mesmo para vocês em relação à entonação nas frases exclamativas, tá? Então, essa semana, vamos falar um pouquinho agora, voltar, relembrar sobre as frases interrogativas, que são as perguntas, e toda frase interrogativa termina com, ó, pontinho de interrogação, tá certo? Então, o que eu quero que você faça? Você vai pegar, vai escolher uma dessas palavras que a tia Fabíola tá colocando aí pra você. Depois que você leu, você escreveu na sua folhinha, você já escreve embaixo da folhinha que você escreveu as palavrinhas, e embaixo das palavrinhas você já vai criar uma frase interrogativa pra mim com alguma dessas palavras. Pode ser com uma, com duas, com 3, com quantas palavras você quiser. Tá bom? Você já vai criar uma frase interrogativa para a tia Fabíola. Aí você já tira uma foto da escrita das palavras junto com a frase. Na hora que você for gravar a leitura, você já grava a leitura junto com a leitura da frase, entendeu? Já faz tudo, vamos ser o mais pragmático possível. Combinado? Capricha então nessa atividade. Continuando a nossa atividade, a gente vai continuar falando em matemática. A gente está falando sobre o quê? Sobre o metro, sobre as medidas, né? Então, ontem nós falamos da medida, ontem vocês mediram para mim com um palmo o tamanho da janela do quarto. Nós explicamos que, na verdade, esse tipo de medida, né, que a gente usa com o corpo, não é uma medida padronizada, porque cada um tem um pé de um tamanho, um braço de um tamanho, uma mão de um tamanho, não é verdade? Por isso não é padronizado, tá? Isso aí era antigamente, quando as pessoas não tinham, né? Não foi criado o metro ainda, tá? Então, depois, com o passar do tempo, o metro foi criado e aí a gente teve um número certo. Então, a gente diz que o metro, se você pegar uma fita métrica, não sei se você tem na sua casa, a tia Fabíola vai estar mandando uma de papelzinho para vocês amanhã, pra gente montar, colar e usar essa, que é bem legal também, tá bom? Não esquece que amanhã, dia 2, dia de buscar o material na escola, tá bom? Então, vamos lá. Na fita tem o 100. Quando a gente chega no número 100, os 100 centímetros, ele é a mesma coisa que 1 metro. Então, tá? Então, a partir do momento que chega no 100, eu já não tenho mais centímetros, eu tenho metro, tá bom, gente? Então, do 100 pra frente é metro. Agora, se eu voltar ao que é menor que 100, a gente chama de centímetros, tá bom? Centímetro. Então, 100, quando eu tenho 100 centímetros, eu passo a ter 1 metro, tá? Você pode falar, tia Fabíola, mas eu posso falar que eu tenho 100 centímetros? Pode, não é errado, mas também, no geral, né, as pessoas não falam 100 centímetros, as pessoas falam 1 metro, tá? Chegou no 100, eu tenho 1 metro, tá? 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Então, pra frente a gente já tem 1 metro,
antes é centímetros, menor que 100 a gente só chama de centímetros, tá? Hoje vamos continuar falando um pouquinho ainda sobre a medida não padronizada, tá? Então, onde nós usamos as mãos para medir o tamanho da janela. Foi muito legal as medidas de vocês, cada aluno mandou um tamanho diferente, foi muito legal, né? Para você ver que o tamanho da nossa, claro que a janela de cada um não é o mesmo tamanho, mas as janelas em si de quartos são mais ou menos os mesmos tamanhos também. Então, a diferença não era para dar tanta, mas teve diferença de um palmo e meio, teve alguns, deu até diferença de 2 palmos. Então, para você ver realmente que as nossas mãozinhas têm tamanhos diferentes, tá? Hoje a gente vai usar os nossos pés, tá? Só que quando você for usar o pé, a tia Fabiola não quer passos longos. A gente vai usar assim, ó, um pé, aí vai colar o outro pé grudadinho, um grudadinho no outro, sabe? Passo de formiguinha, meu pezinho grudadinho no outro, tá bom? E você vai gravar um vídeo pra mim que eu acho uma graça, muito belezinha. Gente, quando você for usar os pés, tira o sapato, mede descalço mesmo, porque quando você usa o sapato, o tamanho do seu sapato já dá uma diferença no tamanho do seu pé, no tamanho desse passo, tá? Então é descalço mesmo. Põe o pezinho no chão aí um pouquinho só, tá bom? E aí você vai medir qual é o tamanho do seu quarto. Vamos ver o tamanho dos quartos aí agora, tá? Vai medir, pega de uma parede do seu quarto até chegar na outra parede. Vê aí, mede, grava um vídeo de você medindo quantos pés, né? Não é quantos passos, porque não é longo, é um pé grudadinho no outro. Então, quantos pés tem o seu quarto, tá bom? Grava um vídeo aí e mostra pra mim. A gente vai medir agora o seu quarto, tá bom? Bem legal, essa atividade tá bem bacana, tá bom? Terminando de fazer isso, o que a gente vai fazer? Caderninho de produção de texto, tá, gente? Olha lá, tá? Ontem, então, nós escrevemos essa parte de preto, que é o título, a origem do quilt. Nós escrevemos essa parte de azul, né? Chamar o kit de saia é uma das coisas que não se deve fazer, porque ele não é uma saia, apesar de parecer. É uma vestimenta usada, né, como proteção do frio. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos escrever essa parte aqui, ó, de vermelho, tá? Então, olha lá. O quilt servia para proteção contra o frio e a umidade, tá, gente? Principalmente nos Países Baixos, tá? Baixos não, altos, que era mais frio ainda, tá, gente? Por isso era usado como proteção. Ele era usado por cima de uma outra roupa para agasalhar, para proteger mais do frio. Lembrando também aqui novamente, quando você for escrever, olha lá a letrinha V, solta a mãozinha do it, tia já explicou para vocês que isso não pode, na letrinha do computador solta, mas eu quero ver, sabe? Eu não me importei em colocar aqui, porque quero ver a atenção mesmo de vocês, porque nas aulinhas online tá uma graça aos alunos, eles já entenderam essa situação e eles não tem um aluno sequer na aulinha online que esteja soltando a mãozinha na hora de escrever, eles estão fazendo uma belezinha. Quero ver você aí em casa que não está participando das aulinhas online. Você está conseguindo fazer direitinho? Você sabe que não é assim que funciona, não é desse jeito que escreve, mas você sabe como é a forma certa? Quero ver, hein? Capricha na sua letrinha, escreve a frase de vermelho hoje, pula uma linha, depois que você escreveu a de azul, pula uma linha para escrever a de vermelho, para ficar mais bonito o seu caderno ainda, tira uma foto e manda para a tia Fabiola, tá bom? Não se preocupa com o bonequinho, amanhã é dia de pegar o material na escola, amanhã você pega lá a roupinha do seu bonequinho, o quilt do seu bonequinho, a boina do seu bonequinho, aí você vai desenhar o seu bonequinho, ele vai ser desenhado por você, com bastante capricho, vai pintar bem bonito, aí você cola o seu quilt e a boininha nele, para deixar ele mais bonito ainda, tá bom? Então, olha lá, capricha na rotina de hoje. Beijo, gente. Até amanhã.